Quanto mais você foca em algo que você tem na sua empresa, maior a chance que você vai ter de ter mais lucro no seu negócio. E, infelizmente, a recíproca é verdadeira. Quanto menos você foca, menor a probabilidade de você ter lucro. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar tempo na vida pessoal. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Tederaldo para conversar sobre algo que todos nós devemos ter, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Será que vocês já sabem o que é? Eu estou falando de foco. Só que antes de começar o nosso podcast de hoje, eu queria pedir para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui e também compartilha esse conteúdo com outras pessoas, outros empresários ou empresárias que possam se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam aplicar na rotina, no dia a dia de suas empresas. Então, vamos lá falar sobre foco. Agora, mais especificamente, foco para a vida de um empresário, né? Como que ele aplica isso? E também sobre a relação entre foco e lucratividade na empresa, que isso é algo novo para mim. E eu queria saber de você, Tederaldo, se é isso mesmo. Há uma relação direta entre foco e lucratividade em uma empresa? Sim, Carla, uma relação direta, né? Significa que quanto mais você foca, você como empresário, né? Você falou na vida pessoal, mas isso também vale para a vida pessoal, quando se fala em resultados na vida pessoal, mas falando aqui do nosso empresário, empresária, quanto mais você foca em algo que você tem na sua empresa, maior a chance que você vai ter de ter mais lucro no seu negócio. E, infelizmente, a recíproca é verdadeira. Quanto menos você foca, menor a probabilidade de você ter lucro. E quando a gente fala em foco, o que seria especificamente para um empresário? Seria abrir mão de outras coisas e focar em uma única direção, olhar só para uma direção? Pode explicar melhor para a gente? É uma ótima pergunta. E a resposta que eu diria para você é sim e não ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso aqui com calma, né? Quer dizer, sim, por quê? Quer dizer, não primeiro, vamos para o não primeiro. Não necessariamente você precisa olhar só numa direção, quer dizer, você quando foca não precisa abrir mão de olhar para outras oportunidades que estão surgindo pela sua frente. Por outro lado, você vai precisar fazer algumas escolhas nessas oportunidades, pensando aqui no empresário, né? Que você está enxergando pela sua frente, você vai ter que fazer algumas escolhas, talvez uma única escolha, né? Talvez estabelecer uma prioridade maior e aí, de novo, focar nessa prioridade maior. Então, por isso que eu respondi sim, não, né? Continua aberto a tudo que está se passando pela sua frente, porém, faça as suas escolhas e foque. Super importante. E o pequeno e médio empresário, ele tem foco? Será que ele tem foco? Definitivamente não, não tem não. O pequeno e médio empresário, ele tem vou até usar essa palavra, uma habilidade, não, ele tem um vício mesmo de não focar em determinada atividade. Por mais que ele pense que ele foca, ele parece que sempre acha um jeito de trazer uma oportunidade nova, começar um produto novo, sabe? Lançar alguma coisa diferente. Claro que tudo isso, como nós falamos há pouco, é válido também, mas, né, volta a história do foco. E o pequeno e médio empresário, ele não faz isso não. Ele tem outras crenças que atrapalham ele fortemente de manter o foco. Eu não sei se eu posso dizer que isso é um problema já, ainda quero te ouvir mais. Só que vou chamar de problema agora. Esse problema ele acontece em todos os setores de empresa, em qualquer tipo de empresa, ou tem uma área em que isso seja mais específico? Eu Que os empresários não consigam focar. acho que acontece em todos os setores, pelo que eu vi até agora, em todos os setores. Quer dizer, o que vai variar é isso que eu falei um pouco, que às vezes ele desfoca. Vou dar um exemplo para você. Ele tem lá na prateleira dele 10 produtos.
E aí, agora, ele resolveu, ao invés de ter 10 produtos, ter 30 produtos. Então, ele desfoca dos 10 que ele tinha. Eu estou falando 10 já como talvez muito, né? E aí passa a focar não mais em 10, em 30. Então, ou ele desfoca, né, sob o ponto de vista de ter mais produtos, ou ele desfoca sob o ponto de vista de ter área. Ele atua num determinado segmento do mercado, vende, vou dar um exemplo só, para pessoa física, e agora ele resolveu vender para pessoa física e pessoa jurídica. Então, ele desfoca também nesse sentido. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui, nós vamos entender melhor quando isso é válido ou não, né? Mas a sua pergunta foi em relação ao setor, e aí o que eu vi é que é praticamente igual em qualquer setor. E eu comecei falando sobre pequenos e médios empresários, né? A gente estava falando sobre o foco mais especificamente para uma pequena ou média empresa. Mas isso acontece também, essa falta de foco, né? Também em grandes empresas, você já observou isso? É interessante essa sua pergunta, porque, na teoria, né, uma grande empresa ela teria uma capacidade muito maior de desfocar, vamos chamar assim, já que ela tem mais recursos, ela poderia ousar mais e se lançar em outros mercados, tentar outros produtos. Na verdade, se a gente pensar dessa maneira, é uma grande empresa, mas ela faz exatamente o contrário, provavelmente é por isso que ela é grande. Uma empresa maior, uma grande empresa, vamos chamar assim, ela já aprendeu que quanto mais ela foca e coloca energias numa determinada direção, maior chance de negócio ela tem. A gente tem vários exemplos que ficariam mais claro isso, né? Quer dizer, você pega a Apple. O que a Apple faz? A Apple, ela fabrica iPhone, iPad, né? Ela fabrica uma linha muito pequena de produtos e foca naquilo ali, e naquilo ela procura ser o melhor. Quer dizer, a Apple não vende... Bom, ela faz outras coisas também, né? Que tem lá o Apple TV, não, tem lá o... Está entrando mais nesse mundo do streaming também, né? De canais de televisão, mas para você fazer, você tem que ter o Apple TV, quer dizer, ela foca também nesse sentido, né? Você pega a McDonald's, a gente sempre traz muito exemplo da McDonald's aqui, porque é realmente um campeão aí vamos dizer, de empreendedorismo, né? A McDonald's, por exemplo, ela não fabrica refrigerante. Seria lógico até que ela fabricasse refrigerante, já que ela vende hambúrguer, por que ela não poderia fabricar, e é uma empresa gigante, por que não fabricar refrigerante e vender junto com o hambúrguer? Talvez ela ganhasse mais dinheiro, não é verdade? Pois é. É engraçado isso, é o contrário, né? Se ela começar a fabricar refrigerante, ela vai desfocar de fabricar e vender hambúrguer, né, que é o que ela faz mais. E quando a gente fala de hambúrguer, nós sabemos que ela não vende, eu acho que ela não vende, né? Agora você me pegou. Não vende misto quente. Acho que não, né? Ela vende só hambúrguer, né? Presunto com queijo ela não vende não, né? Ela só vende, não vende americano. Então, aqueles outros tipos de sanduíche, bauru, não, nada disso. Ela vende o hambúrguer dela, né? Eventualmente, McFish, eu acho que até que ela tirou de linha, não sei. Bom, então, mostra que as grandes empresas elas continuam. E parece que quando elas tentam desfocar, vou usar essa palavra, parece que a coisa não dá muito certo. Você pega o exemplo da Microsoft, que a Microsoft, o grande negócio dela é o software, né? O nome já diz, Microsoft. É o Windows, né? O Office, né? E as iniciativas da Microsoft, até onde eu sei, para fabricar equipamentos, porque ela também fabricou durante um tempo, não sei se ainda faz isso, Carla, talvez faça em menor escala. Ela também fabricou iPads, iPad não, né? Sei lá, porque aí quando a gente chama iPad, já está falando da Apple. Aqueles equipamentos ali, móveis, ela tentou fabricar alguma coisa nessa direção, acho que computadores, smartphones também, não deu muito certo. Então, né, até onde eu vi uma grande empresa, quando ela desfoca, vou usar essa palavra, parece que ou ela digamos, ela faz isso fazendo uma compra, uma aquisição de outra empresa, para isso ajudar ela no negócio principal que ela tem, né? Aquela empresa grande no Brasil de ERP, de sistemas de gestão, né? Acabou de comprar uma maior empresa brasileira de marketing digital, porque ela quer incorporar isso no serviço dela, já que marketing digital é algo essencial. Então, parece que quando uma grande empresa faz isso, ela diversifica, vou colocar entre aspas, para
isso ajudar no negócio principal que ela tem, sabe? Não o contrário. A gente tem um exemplo, você pega grandes corporações, como vou usar um outro exemplo aqui, a Honda Corporation, né? Ela também criou um banco. Mas por que a Honda, que fabrica carro, criou um banco? Porque o banco ajuda na operação de quem compra, quem quer comprar um carro, tem um banco para financiar o carro para ela. Você entende? Então, parece que está mais relacionado ao, e não uma diversificação por diversificação. Mas provavelmente tem alguma grande empresa que faz isso também, né? Porque quando você é grande, como nós falamos inicialmente, você poderia se dar ao luxo, né, ao direito de diversificar como você quisesse. Mas você vê como é o contrário, né, do que uma pequena empresa. É verdade. Pelo que você falou, eu entendo que é uma questão também de fazer escolhas assertivas, né? Realmente, de saber escolher. Ô, Tederaldo, e por que que o foco ele é tão importante? Você já falou, mas eu queria que você definisse para a gente melhor agora. Por que que é tão importante o foco, principalmente para o empresário, né? É porque, inicialmente, é uma questão de energia mesmo, uma lei da física. Quer dizer, nós, né, como seres humanos, os animais também, as plantas, de maneira geral, nós temos uma quantidade de energia dentro da gente, e a gente, então, quanto mais dispersa essa energia, esse no empresário, ele, quando a gente está falando de energia, nós estamos nos referindo não só à energia física, do batente, que ele pega lá cedo e sai tarde, mas da energia da cabeça, né? De pensar sobre os produtos e os serviços que ele vai criar, que ele vai vender no mercado. Então, quanto mais ele foca, mais ele coloca energia. Eu estou falando energia no sentido literal, viu? Não é só energia... Não, literal mesmo. E quanto mais ele coloca a energia que ele tem num determinado produto, maior a chance que ele tem, né? E são pesquisas que isso vai dar certo. Quanto mais ele dispersa essa energia, menos ele olha como ele deveria para um determinado produto, né? Não sei se você sabe disso, mas o nosso cérebro, né, o peso do nosso cérebro, peso físico, equivale a 1,5 do todo o nosso corpo, 1,50. 1,50. Então, você pega o nosso cérebro, ele equivale, então, a 1 dividido por 50 de todas as outras partes que a gente tem no nosso corpo. Quer dizer, pesa pouco, né? Vamos chamar assim, porque tem outras partes que pesam mais. Mas quando a gente fala do consumo de energia que o nosso cérebro tem, ele equivale a 1,5, se não me falha a memória, 10 vezes mais do que o que ele pesa. Então, quer dizer, se a gente acha que é o pulmão, que é... Não, o cérebro é um dos que mais consome a nossa energia. Então, se o empresário, né, a maior parte do tempo né, é cabeça mesmo, né, pensando como é que ele vai fazer o negócio crescer. Se o cérebro tem realmente um gasto de energia muito grande, estou falando agora, sabe, de maneira bem técnica, bem física mesmo, quanto mais energia você dispersar, vai ser pior. Sem contar que nós não conseguimos ser bons em muita coisa. A gente não consegue, a gente só consegue ser bom em algumas poucas ou pouquíssimas coisas. Então, se você dispersar a sua energia, você vai terminar fazendo as coisas meio que, sabe? Tudo meio mediano. Isso, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo para os esportes. Pega lá né? Os atletas de elite, né? Os atletas olímpicos que a gente acabou de ter agora. Mas mesmo que não seja atleta olímpico, você pega a pessoa que quer ser bom em natação e corrida. É difícil ser bom nos dois, né? Claro que tem os caras ali que fazem o triatlo, aquele pentatlo, que corre, né? Que tem que correr, andar de bicicleta e nadar. Mas para você ser o melhor numa determinada categoria, você vai ter que escolher. Ou você vai se tornar um nadador, ou você vai se tornar um corredor. E pior, né, Carla? Quando a gente fala, mesmo se você escolher ser um nadador, você escolher o quê? Né? Você escolher nadar crawl, costas, né? Golfinho, né? Borboleta, como chamam. E, além do mais, vai ser um velocista, vai ser um fundista, vai ser... Então, quanto mais foco você tem, maior chance você vai ter de ter sucesso. Tem uma citação muito boa, eu vou até sacar aqui, viu? Vou pedir para o empresário ter paciência, que eu vou ler isso aqui para ele, que é do Andrew Carnegie, que ele foi um cara, um empresário, né?
do século XIX, e ele só perdeu, na época dele, quando se fala em ter riqueza no mundo, né? Ele foi o segundo homem mais rico do mundo, o segundo empresário mais rico do mundo. Só perdia para o Rockefeller. Eu acho que ele nasceu em 1860, por aí, morreu em 1910, por aí. Eu não sou muito bom com data, não. Mas só para a gente ver que estamos nos referindo a... Então, veja, estamos falando aqui, continuando a pergunta que você me fez, uma grande empresa, né? E um dos maiores empresários vivos, né, da história, vamos chamar assim. Então, eu vou ler o que é que ele diz aqui, vou sacar o meu iPhone aqui, né, e vou dizer o que é que ele falou. Ele fez uma palestra. Você que é empresário, não precisa anotar isso, vai lá depois. Andrew Carnegie, é uma pessoa muito conhecida, tem livros escritos, e ele fez uma palestra na ocasião que se chamava cadê aqui? O caminho para o sucesso nos negócios. Anote aí, empresário, o caminho para o sucesso nos negócios. E ele dizia o seguinte, ouça só, o grande segredo, ele dizia, concentre sua energia, seu pensamento e seu capital exclusivamente no negócio em que você está engajado. Tente escolher uma linha, decida lutar para reproduzir essa linha, para ser o melhor nela. Adote cada melhoramento, tenha o melhor maquinário, ele fala mais aqui. As empresas, ele chama firmas, porque na época se chamavam mais firmas. As empresas que falham são as que espalham o seu capital, o que significa também espalhar a sua mente. Estava falando sobre isso, não foi? 1,5 do cérebro e tal. E aí, veja que interessante, ele diz aqui, ó, veja que coisa interessante. Não coloque todos os ovos em uma única cesta, está errado. Eu digo o seguinte, coloque todos os ovos numa única cesta, depois fique de olho nela. É carregando cestas demais que muitos ovos são quebrados nesse país. Então, veja, é um exemplo que eu acho espetacular, né? Tem uma pessoa que tem uma cabeça privilegiada como teve, então é isso. Tem que focar. Tem que focar. De maneira bem didática, né? Você trouxe aqui um exemplo científico, estudos e essa citação, achei maravilhosa. Então, realmente, a questão do empresário escolher onde ele quer depositar a energia dele, né? E por que, então, Ataderaldo, que o empresário ele não foca como ele deveria focar? O que é que você acha que acontece? Veja, eu diria duas razões, Carla, que talvez estejam interligadas. Primeiro, porque é meio que lógico, né, você achar que quanto mais produto você tem, maior a chance você vai ter de crescer, vender e ter lucro. Né? O empresário me diz assim, ô Taderaldo, mas eu, empresário, eu vendo, vamos imaginar, eu vendo roupa. Então, quanto mais peça de roupa tiver na minha loja, quando empresário ou empresária, pessoa, não empresário não, quando uma pessoa entrar na minha loja, quanto mais opções eu tiver, maior a chance vai ter de ela sair com alguma coisa e comprar. Não é lógico pensar assim, né? E aí, uma loja que vende biscoito, quanto maior a variedade de biscoito eu tiver, mais, né? Não é lógico pensar assim, né? Maior chance eu vou ter que a pessoa sai, compra e eu ganho mais dinheiro com isso. Pois é. Então, é intuitivo pensar dessa maneira, mas é exatamente o contrário, né? Porque provavelmente se você tiver uma variedade muito grande de biscoito na sua loja, eu estava vendo um dia desse, eu fui para o interior aí, passar aqui de São Paulo, tirar uns dias de descanso, e nós passamos por uma frente de uma lojinha não, um local que vende milkshake. E estava escrito assim, aqui a gente tem mais de 30 tipos de milkshake. Ora, 30 tipos de milkshake? Não dá para você ser bom nos 30 tipos, não tem como você ser bom nos 30 tipos. Mas veja como é intuitivo, né, pensar assim. Então, eu diria que ele faz isso porque ele acredita, né? E eu não estou culpando o empresário, é por isso que a gente está fazendo esse podcast, né, Carlos? Para ver se a gente quebra essa crença equivocada de que quanto mais produtos ele tem, maior chance de vender e ter lucro. E é exatamente o contrário. Ficou claro? Ficou sim. A gente está falando aqui sobre por que o empresário precisa ter foco para tornar a empresa dele lucrativa, né? Então, essa sua resposta ela já nos diz muita coisa. Eu queria aproveitar agora para relembrar as pessoas de se inscreverem no canal, né? Você é empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando, se inscreva no canal, deixe seu comentário, conta aqui para a gente o que é que você está achando. Também pode postar aqui suas perguntas, deixa o seu like, que é muito importante também, compartilhe esse conteúdo
com outro empresário ou outra empresária que também possa se interessar por gestão, para que ele conheça ou ela conheça o método Gestão 365 e possa aplicar na rotina, no dia a dia de suas empresas. Eu garanto que os benefícios são inúmeros, né? E outra, Deraldo, eu queria saber agora, voltando a falar, né, sobre a importância do foco, como que você percebeu isso ao longo da sua história, né? Como é que você chegou a essa conclusão de que é fundamental que o empresário ele tenha foco para conseguir até melhorias, né? Conseguir tornar a empresa lucrativa, né? A gente vai falar mais para frente sobre essa relação, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que chegou a essa conclusão. Olha, Carla, eu digo para você que foi uma das coisas que talvez eu tenha demorado mais na minha vida para poder chegar nessa conclusão. E por isso que eu tenho muito cuidado quando eu pego no pé dos nossos alunos para dizer para eles que o caminho é outro. E aí, quando ele não consegue aceitar o que eu falo, apesar de ver as aulas e tudo, eu entendo, porque eu demorei muito para... Mas muito mesmo, você vai ver aqui, você vai dizer assim, não é possível, Tadana, você como especialista. Pois é, mas você vê como essa coisa é complicada da gente entender. Assim, primeiro porque quando eu comecei como executivo de uma grande empresa de tecnologia, né, antes de virar empresário, eu diria que as coisas eram assim mesmo, sabe? Quando eu comecei, era assim, existia, eu não vou dizer para você que existia pouca competitividade entre as empresas, mas existia muito menos do que existe hoje, porque os mercados eram menos desenvolvidos. Então, você não tinha tantas opções no mercado quando você queria comprar um determinado produto. O que significava que uma empresa, então, ela poderia, ela própria, vou usar essa palavra, se dar o luxo, né? Ou usar, ela poderia, então, pensar em ter uma linha maior de produtos, já que ela não tinha tanta concorrência no mercado. Então, se eu não tenho tanta concorrência no mercado, por que eu não, né, criar outros produtos? Vou dar um exemplo. Na empresa de tecnologia que eu trabalhei, a gente vendia software. E lá tinha software, tudo que você imaginar. Software para controlar uma folha de pagamento da empresa, software para controlar contas a receber de uma empresa, contabilidade, só aí, bom, não para por aí. Software para fazer com que a caderneta de poupança de um banco funcionasse, software para controlar a parte de empréstimo de um banco, quer dizer, eu saí de banco para uma empresa menor, software para controlar uma companhia de água, não tem nada a ver com banco, quer dizer, era uma salada de fruta que, quando a gente estava imerso ali, eu imaginava, talvez porque fosse assim mesmo, sabe? Sem querer me culpar, eu falei que demorei muito, mas, de novo, eu até acho que, na época, essa era a estratégia mais adequada para o mercado, né? Eu não tenho muita certeza disso que eu estou falando. Talvez lá a gente já devesse ter focado. Mas, bom, falar do passado é mais fácil, né? É difícil a gente olhar para falar do futuro. Bom, quando eu abri a minha primeira empresa, também uma empresa de tecnologia, eu ainda tinha essa visão. Claro que eu precisava diversificar, continuar diversificando. Mas aí eu senti na pele isso. Quando eu estava numa empresa grande, eu não sentia isso tanto na pele, porque a empresa grande tem mais recursos, tem mais dinheiro, tinha maior probabilidade de diversificar. Falamos sobre isso, não foi? Quando agora eu abri minha própria empresa, uma empresa pequena e média, eu não estava mais numa empresa grande, agora eu via que para que eu diversificasse, eu tinha que, adivinha, achar mais energia, mais dinheiro, dava muito mais trabalho. E aí a ficha começou a cair. Opa, vai ser difícil manter isso tudo aqui, que eu entrar nesses mercados todos que eu queria entrar, mas eu continuei errando. Apesar de eu sentir na pele, eu ainda tentava, sabe, vender para mercados muito diferentes, criar produtos diferentes. A gente estava sempre com aquela coisa na cabeça de criar produtos novos, de fechar uma parceria para representar alguém e entrar em outros mercados. Isso era o meu modelo mental. Era muito parecido com o que eu tinha trabalhado, mas agora só que doía mais na pele. E aí eu comecei, porque doía na pele, né? Doía no bolso também, eu comecei eu diria para você, de maneira quase que compulsória, Carla, a começar a focar. Não porque eu quisesse necessariamente, mas porque eu não tinha muita saída. E quando eu focava, eu percebia que começava a ficar bom naquilo e que aumentava a chance de vender mais. Bom, mas ainda passei grande parte da minha vida nessa empresa primeira de tecnologia, ainda insistindo um pouco nesse erro. Até que eu abri a minha segunda empresa, que é essa empresa que a gente tem hoje, né, que é a empresa do ramo de educação,
onde nós ensinamos pequenos e médios empresários a ter lucros, aumentar o lucro, né? E a ganhar tempo na vida pessoal, e a focar. E aí, nessa empresa, parece que as coisas naturalmente, no momento que eu estava vivendo, parece que naturalmente eu precisava focar, sabe? Eu cheguei à conclusão que agora ali, mas eu ainda teimei um pouco. Teimei um pouco assim, porque, tá, eu queria ensinar pequenos e médios empresários. Queria não, né? Queremos ensinar pequenos e médios empresários. Mas eu escrevi um livro, eu dei mentoria, eu comecei a criar um treinamento online, eu ainda estava com aquela coisa de diversificar, sabe? Que não precisava ser só uma empresa pequena, podia ser uma empresa grande também, sabe? Aquela coisa ainda de... Até que eu fui convivendo cada vez com pessoas, com empresários mais desenvolvidos nesse segmento, que é o segmento digital, né? E aí eles todos me diziam que eu precisava focar, focar, focar. Nós tivemos acesso também no Brasil a uma obra-prima que se chama-se Uma Única Coisa, que a gente não tem, nunca tinha lido esse livro, que é uma pesquisa muito extensa que esse escritor faz sobre foco. Eu acho que é a maior pesquisa, a melhor pesquisa. Não é um livro grosso, não, é um livro fininho. E aí, quando eu li esse livro, eu digo, opa, o caminho é esse mesmo. Quer dizer, o acesso também à informação, para você, empresário que está nos ouvindo, o acesso à informação, a capacitação treinamento é fundamental para que você abra a sua cabeça também. E aí, daqui para frente, eu foco cada vez mais. Eu virei o jogo, sabe? Virou agora quase que uma religião. Se não for foco, não conversa comigo, porque não vai não. Perfeito, perfeito. E é esse, né, o caminho. É isso mesmo. Eu concordo com você. E a gente já falou aqui sobre vários benefícios, né? Mas eu queria perguntar para você qual exatamente é o benefício de ter foco e como que isso se relaciona, né, com a lucratividade da empresa, né? Como que isso pode tornar a empresa mais lucrativa? Legal, legal, muito bom, porque essa é a palavra que está aqui o tempo todo, né? Tedraldo, ok, foco é bom, mas sim, mas o que é que isso vai gerar mais ou menos lucro? Veja, vou recuperar algo que eu falei rapidamente no início, que é o seguinte: nós não conseguimos ser muito bons em muitas coisas. E excelente, então, né? Vamos categorizar aqui que eu poderia ser excelente em algo, muito bom, bom, regular e ruim. 5 coisas, na verdade. Então, as pesquisas dizem que eu só consigo ser excelente em uma coisa, talvez 2, Carla, mas 3, não vou conseguir. Eu só vou conseguir ser em 1 ou 2. Muito bom, 2, 3 também ali no limite. Ou seja, né? Bom, essa é a primeira premissa que eu tenho na minha frente. Se eu quiser ser bom em alguma coisa, muito bom, excelente, então eu preciso focar, né? E se eu não focar, eu realmente não vou conseguir sair muito do lugar. Volta, por exemplo, que eu dei na nossa segunda empresa aqui, né, da empresa de gestão 365. O que eu decidi fazer? Eu decidi focar, primeiro, em gestão de empresas, né? Segundo, dentro de gestão, eu decidi focar em pequenas e médias empresas. Você vai ver que eu vou explicar aqui foco do foco. Então, gestão, mas gestão para pequenas e médias empresas. E dentro dessas pequenas e médias empresas, empresas com 5 funcionários ou mais. O método não funciona para a empresa menor? Funciona, mas ele funciona melhor para quem tem 5 funcionários ou mais. Estou focando mais ainda, não estou estreitando aqui o foco. Bom, mas gestão é algo muito amplo, legal, então vamos focar em quê? Lucro. Dentro de gestão, geração de lucro e ganho de tempo na vida pessoal, né? Quer dizer, veja como eu estou reduzindo o foco. Bom, e aí, Tedraldo, você faz o quê para ajudar o empresário? Bom, hoje eu só dou treinamento online. Tem um programa de treinamento online. Você falou que dava mentoria, não dou mais mentoria, agora é só treinamento online. Veja como eu fui focando até chegar numa única, né? Especificamente numa única coisa. Então, isso é que vai me fazer ser excelente, né? Exatamente naquele segmento. Fora isso, realmente eu teria uma dificuldade muito grande de ser excelente. Eu digo eu, né? Todos nós que estamos ouvindo. E aí, o fato de você ser excelente em alguma coisa, o que é que isso vai resultar em lucro? Que foi a sua pergunta ali no início dessa questão. Bom, é o seguinte,
Nós, o consumidor, de uma maneira geral, Carla, ele prefere comprar do número 1 no mercado. Eu só não compro do número 1 no mercado se eu não puder, financeiramente falando. Mas se eu puder, eu não vou comprar do segundo, eu vou comprar do melhor. O que significa que se eu puder comprar o melhor carro, eu não vou comprar, se eu puder, né? Se eu puder ficar no melhor hotel, eu não vou ficar no segundo melhor. Se eu puder comprar o melhor bolo de chocolate, eu não vou comprar o segundo melhor. Eu vou querer comprar o melhor. Então, se essa premissa é verdadeira, eu, como pequeno e médio empresário, devia escolher uma área onde eu vou ser excelente para que as pessoas comprem de mim, já que eu vou ser o melhor naquele segmento. Pô, Teodoro, mas é difícil você ser melhor naquele segmento. Com um pequeno e médio empresário, você pode ser o melhor naquele segmento na sua cidade. Você pode ser o melhor naquele segmento do seu estado, do seu bairro. Não precisa ser o melhor naquele segmento do Brasil todo. Lembra? É foco do foco. Mas se você for o melhor em alguma coisa, né, você vai ter preferência para o consumidor comprar de você. E aí, ainda falando em lucro, essa pessoa que ele vê como melhor naquela área, naquele produto, naquele serviço, o consumidor ele vai estar disposto a pagar mais por aquilo, porque ele sabe que você é o melhor. Por que você acha que as pessoas pagam mais por um café na Starbucks? Né? Starbucks é a maior rede de cafés do mundo, e o café lá é um café mais caro do que se você comprar numa cafeteria na rua, uma cafeteria normal, mesmo nos Estados Unidos. Porque o rede americano, mesmo lá, o café Starbucks é considerado um café de um preço mais elevado. E por que vive lotado? Vai no Starbucks aqui em São Paulo, em fila. Por quê? Porque ele é reconhecido como a melhor cafeteria, a maior cafeteria do mundo, né? E uma das melhores cafeterias do mundo também. Então, por isso que as pessoas estão dispostas a pagar mais. E pagar mais significa que você, que tem uma pequena e média empresa, vai fazer o quê? Vai ter mais lucro. Se eu estou disposto a pagar mais pelo seu produto, você vai vender o seu produto por um preço melhor, e com isso eu vou ter, claro, né, uma margem de lucratividade maior. Essa é a primeira razão. Segunda razão veja, é a seguinte, e a gente vem batendo nessa tecla aqui o tempo todo. Quando eu fico muito bom em alguma coisa, lembra o exemplo que eu fiz do nadador, né? Do corredor? Quando eu fico muito bom em alguma coisa, eu vou ter mais eficiência operacional naquilo. Então, volta para o exemplo do empresário. O empresário vai passar a ser muito bom, por exemplo, em fabricar bolo, a loja de bolo. E ele só faz bolo e só faz bolo de chocolate. Vamos radicalizar esse nosso papo aqui? Só faz bolo de chocolate, não faz nenhum outro bolo. Ora, na medida que eu ficar muito bom em fazer bolo de chocolate, eu vou ter digamos assim, ser mais eficiente quando eu produzir o bolo, vou gastar menos matéria-prima, vou fazer mais rápido, vou gastar menos energia no forno, vou saber trazer os funcionários que vão me ajudar mais, porque eu sei exatamente o que eu preciso, vou descobrir melhor quem são os clientes que vão comprar meu bolo de chocolate, eu vou ficar melhor em tudo quando se fala em bolo de chocolate. Isso vai reduzir o meu custo, porque eu vou fazer as coisas, engrenagem rodar mais rápido. Não é disso que a gente fala, cara, o tempo todo aqui sobre eficiência operacional, né? Acho que nós gravamos recentemente um podcast que falava em relação entre maior eficiência operacional e lucro, né? Acho que a gente usou até o exemplo do carro, não foi? Um carro que está mais regulado, você bota menos gasolina, ele vai rodar mais do que um carro que está desregulado. É isso. Então, quando você fica muito bom em alguma coisa, você vai se distanciar da concorrência. Isso traz lucro, essa é a segunda razão, né? Traz lucro. Eu vou usar essa palavra necessariamente, né? Necessariamente. Acho que ficou claro, né? Não sei se... Para mim ficou, sim. Comenta aqui, você é empresária que está acompanhando a gente, se ficou claro para você também. Mas para mim, sim, eu acho que é legal a gente visualizar, assim, essas subcategorias, né? Como você falou. É aquele efeito funil. Super importante ter foco. Muito bacana. E quais são as outras vantagens de ter foco para gerar lucro, né? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui para a gente? Veja só, a gente sempre fala aqui que o nosso método ajuda o empresário a alcançar dois objetivos, né? Não podemos nunca perder isso de vista. Tudo que a gente ensina aqui visa que o empresário aumente o lucro da empresa e também ganhe tempo da vida pessoal. Então, vamos falar um pouco dessa coisa
né? Só falamos em lucro até agora, não foi? Vamos falar também em ganho de tempo da vida pessoal. Quando você foca, você vai ganhar tempo da vida pessoal. Porque imagine aquela lojinha do milkshake, que faz 30 tipos de milkshake, sabe? Eu acho até que é mais de 30, mas vou falar aqui que são 30. Você imagina o trabalho que dá para ele ter essa matéria-prima toda dentro de casa, para ele saber as misturas que ele vai ter que fazer do milkshake, né? Imagina ele contratando alguém, ele ensinando para aquela pessoa a fazer 30 tipos de milkshake diferentes. Não dá muito mais dor de cabeça, né? Não dá muito mais trabalho. Então, dá muito mais trabalho. Para quê? Porque provavelmente alguém que vai entrar na loja dele, vou chutar aqui com você, cara, 90% das pessoas que vão entrar na loja dele vão pedir milkshake de morango ou de chocolate. Talvez baunilha, mas não vão pedir baunilha misturado com chocolate. Talvez 5%, 10% queira experimentar uma mistura muito mais exótica, mas a grande maioria vai focar. Não era melhor, então, que ele vendesse só de baunilha, milkshake, ou baunilha, chocolate e morango? Ou vou piorar? Não, baunilha não. O que sai mais? O que sai mais? Me diga aí, Carlos, você que gosta. Você gosta de milkshake? Conta aí pra gente, diga aí. Ah, eu adoro, eu sou fã de doce e chocolate, então eu amo milkshake de chocolate, mas o pessoal lá de casa gosta mais de morango, né? Então eu acho que são os sabores mais tradicionais, assim, morango e chocolate. Pelo menos aqui a gente vê com mais frequência, né? Você está falando de Maceió, né? É, aqui em Maceió, que é uma cidade quente, né? Então sorvete aqui é um ponto fortíssimo, milkshake também. Legal, legal. Então, você acabou de responder aqui a minha ideia, que é, que não seria melhor ele só ter milkshake de morango e de chocolate, e acabou o resto. Ele vai ganhar muito mais tempo na vida dele, que vai tornar a vida mais simples. Toda vez que a gente complica a nossa vida, não é isso, Carla? Seja na vida pessoal, profissional, você complicou a vida, você tem menos tempo, que vai dar trabalho para tudo. Então, é isso. Foque, que além de ganhar mais dinheiro e ter mais lucro, você vai ganhar mais tempo também. Ó, Tederaldo, vamos pensar agora que o empresário, a empresária que está aqui nos acompanhando, está pensando agora assim: ok, ó, Tederaldo, já entendi todos os benefícios, já entendi por que que o foco é importante, mas eu ainda não consigo focar, não sei como fazer. O que é que você diria para o empresário ou empresária que pode estar nessa situação agora, né? Vamos supor assim, por onde que ele deveria começar? Como ele deveria começar? Qual seria o passo a passo? Existe uma receita? Fala pra gente agora. Veja só, tem uma técnica que eu gosto muito de usar, né? Não fui eu que inventei essa técnica existe, eu acho até que foram os americanos que criaram isso, que é o seguinte: anote, você que está com o caderno aí próximo, ou se não der, dá uma carreirinha lá, pega o caderno, para poder você anotar. Você imagine que para você fazer algumas escolhas na sua vida, de novo, né, Carla? Tanto vida pessoal quanto vida profissional, mas estamos falando aqui do empresário, você tem que pensar em três dimensões, três coisas na sua vida. Você tem que pensar, primeiro, eu vou dizer primeiro, mas não necessariamente nessa hora. Você tem que pensar que habilidade você tem maior numa determinada área da sua vida, ou se você pensar na empresa, numa determinada área. O que será que você faz melhor? Volta lá, por exemplo, do milkshake. Será que o milkshake ele faz melhor de baunilha, morango ou chocolate? Provavelmente, mesmo que ele faça os três bem, provavelmente um deles vai ser melhor do que os outros. Provavelmente. Bom, tem um milkshake aqui em São Paulo, que eu vou lá de vez em quando, que não existe milkshake de chocolate. Já tomei o de, de morango lá, mas o de chocolate. O de morango é parecido com os outros locais. É bom, mas o de chocolate chega a dar água na boca, não tem nada igual. Então, provavelmente vai ter um que você vai fazer melhor. Então, a primeira coisa que você, como empresário, tem que pensar é o que que você é bom, né? O que você consegue fazer bem. Segunda coisa que você tem que pensar é o seguinte: bom, onde é que tem mais mercado para aquilo que eu vou vender? Né? Porque não adianta eu ser bom em uma determinada coisa e eu não ter, vamos chamar, mercado, né? Quer dizer, eu vou ser muito bom em fazer milkshake. Vamos imaginar aqui um milkshake, cara. Um milkshake de uva. Não sei nem se existe isso. Então, eu sou excelente em fazer milkshake de uva, mas, né? Como é que eu digo? Não vai ter mercado para milkshake de uva. O que adianta, né?
eu fazer milkshake de uva se não tiver mercado, né, para vender isso? Vai adiantar alguma coisa? Me fala, não vai adiantar nada. Então, eu preciso pensar sempre no tamanho do mercado que eu vou vender. E a outra coisa é a seguinte, eu gosto de fazer aquilo ou não? Né? Será que eu gosto de fazer milkshake estamos de novo só no exemplo do milkshake, daqui a pouco a gente muda. Mas será que eu gosto de fazer milkshake? Agora eu vou... E será que eu gosto de ter uma loja do milkshake? Eu preferia ter uma padaria. Me daria mais prazer. Aí é gosto, coração. Está tendo, né? Porque toda vez que a gente coloca o coração naquilo que a gente está fazendo, nós temos uma chance maior de fazer aquilo melhor do que quando a gente não coloca o coração. O coração, ele tem um peso muito grande em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, se você puder fazer uma escolha na sua vida, se você puder, não, você pode, como empresário, fazer a escolha na sua vida. Coloca essas 3 coisas na mesa, na sua frente. E aí você é como se você desenhasse 3 círculos. Um círculo mesmo, que é o círculo do dinheiro, né? Que aqui tem muito mercado, tem muito comprador. Um círculo do coração, vou botar um círculo do coração, que é o círculo que eu gosto de fazer, e um círculo da habilidade. Eu não sei que desenho a gente colocaria para habilidade, mas é uma coisa que eu sei fazer bem. Né? Se houver uma interseção nesses 3 círculos, você, então, está encontrando ali sua mina de ouro, porque eu gosto de fazer, eu sei fazer bem, e eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Quer dizer, não é que eu vou ganhar dinheiro com aquilo, não sei ainda, né? Eu tenho um potencial de mercado muito grande naquele negócio. Fez sentido o que eu vou dizer? É olhar esses 3 ciclos, eventualmente você... Aí tem 2 coisas aqui que, quando eu falo isso para o empresário, ele me diz, bom, mas quando eu sou bom, normalmente eu gosto de alguma coisa. É verdade, esses 2 estão bem próximos, né? É bem verdade isso. Eventualmente, você, quando fizer esse desenho, pode ser que os 3 ciclos não se encontrem, não tem problema. Né? Pode ser que, vamos falar aqui, pode ser que você seja muito bom naquilo. Aliás, vamos lá, vamos pensar o contrário, que é mais comum. Você gosta de fazer alguma determinada atividade, tem mercado naquilo, mas você ainda não tem uma habilidade grande para fazer aquele serviço, aquele produto. Então, talvez seja o caso de focar naquilo, mas você agora colocar energia para desenvolver aquela habilidade, sabe? Então, esse vai ser o melhor como que eu poderia falar para que o empresário, né, se mova, né? Pedro, mas eu já tenho uma empresa estabelecida, né? Porque eu falei, do jeito que eu falei, né, Carla, parece que só vale para uma empresa nova que está começando agora. Não, eu tenho uma empresa já estabelecida agora, você está me dando um negócio que eu não ia falar, nunca tinha pensado em focar, e agora, como é que eu faço? Eu aqui tenho uma empresa de consultoria e eu vendo a minha consultoria para todo mundo, para empresa grande, empresa pequena, para fazer planejamento estratégico, para fazer a parte de gestão de recursos humanos, para gestão financeira, para tudo eu faço aqui em empresa de consultoria. Saí do milkshake agora, viu, Carla? E agora eu peguei um exemplo de empresa de consultoria. O que eu faço, Altairaldo, então, uma orientação que eu dou veja onde é que você hoje tem mais margem de lucratividade. E talvez ali, depois, olhando também esses 3 ciclos, ali você possa decidir que caminho, né, você vai ganhar mais dinheiro. É uma ideia aqui não é uma tarefa fácil, como nós falamos inicialmente, mas eu acho que ajudou aí a quem está nos ouvindo. Né? Se não ajudou, volta, né? Vê esse trecho de novo. Eu acho que com certeza ajudou sim, né? É um direcionamento super importante. É legal pensar também que o foco ele está justamente ali, né? Nessa coisa de estratégia, né? Da gente planejar e ter esse olhar estratégico para a nossa empresa. Achei super importante. Tem alguma recomendação adicional para o empresário que está aqui nos acompanhando? Veja, eu diria que tem 2, né? Uma é o seguinte, às vezes a gente acha que tem um mercado que está saturado já, né? Você descobre naqueles 3 ciclos que tem um mercado que está saturado, isso aqui não serve mais para mim. Então, você pega, por exemplo, eu moro aqui próximo à Avenida Paulista, São Paulo, né? Com esse nome, provavelmente seria São Paulo. Se você anda na Avenida Paulista, tem muitas bancas de revista. Você poderia dizer que esse é um mercado saturado, mas será? Será que você não poderia criar uma banca de revista diferente das outras, né?
Eu gosto de citar outro exemplo também, que aconteceu comigo. Uma vez eu estava em Nova York e tentei encontrar um táxi antes da chegada do Uber. O Uber estava chegando nesse tempo que eu estava em Nova York. E não era um horário de pico. A gente estava tentando encontrar um táxi, pura verdade que eu estou contando aqui, acho que 10 horas da manhã, e eu não encontrava um táxi. Não estava chovendo, e eu não encontrava um táxi. Eu estava com malas, eu queria ir, eu tinha pegado um metrô do aeroporto até um local em Nova York para tomar café da manhã, mas daí eu estava querendo ir para o hotel pegando um táxi. Eu não encontrei táxi, não encontrei táxi. Parece mentira, né? Nova York, que é uma cidade, que é a cidade mais rica do mundo, mas não encontrei táxi. Ora, então, a gente poderia dizer, então, que táxi estava, né, saturado naquela ocasião em São Paulo. Então, só para dizer que, eventualmente, por isso que surgiu o Uber, né? Sim, ele encontrou ali um nicho que aparentemente era saturado e não estava. A primeira, você perguntou outras coisas mais para falar. Essa é a primeira coisa. Agora, o mais importante de tudo, respondendo no que a mais, é o seguinte: nós, vamos precisar aprender a dizer não, né? Vamos ter que aprender a dizer mais não do que dizer sim. Você sabe por quê? Porque quem é empresário tá sempre se deparando com um monte de oportunidades que vão surgindo pela sua frente. Porque a gente está no meio, né? Que está cavando a oportunidade do empresário nisso. Ele fica cavando o tempo todo a oportunidade. Outra coisa, você tem um amigo que sabe que você é empresário. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Ele bate na sua porta. Ele diz: Tederaldo, eu sei que você tem aí um treinamento sobre gestão. Que tal, então, você agora representar aqui meu produto? Que tal você... E aí aparece um monte de oportunidades que aparentemente são boas, mas você tem que dizer não, 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 não e não o tempo todo. É difícil dizer. A gente acha que dizer não é fácil, difícil para danar dizer não. E tem que ter coragem, né? Para você seguir em frente numa direção. Como é que eu vou saber, Carla? Me diga que aquilo vai dar certo. Não vou saber. Eu vou ter que apostar, colocar energia. Dizem que o sucesso é algo linear. Veja que é contra-intuitivo também, né? A gente acha que o sucesso é cheio de curva. Ele é cheio de curva porque a gente vai encontrar tropeços pelo nosso caminho. Mas ele é linear. Quer dizer, na medida em que eu for tentando nessa direção, colocando energia nessa direção, e eu for usando um método para fazer isso, porque não é só energia, né? Não adianta o cara querer ser o melhor nadador e não usar metodologia nenhuma para nadar, não vai conseguir. Então, é linear, é o tempo, nesse caso, ele é o nosso aliado e não o nosso inimigo. Agora, você vai ter que ter um faro aí, né, um faro misturado com metodologia para poder acertar. Então, tem que ter coragem, não tem? Além de saber dizer não, tem que ter coragem. Eu vou aqui, ó, vou até dar certo. E é isso aí. Com certeza. E me fez lembrar sobre um podcast que a gente gravou também, falando sobre planejamento, né? Sobre o quanto que é importante planejar. Eu acho que isso já diz muito sobre foco também. E, Tederaldo, existe um momento ideal para o empresário se preocupar com isso? Existe um ponto mais crítico em que ele precise parar e realmente focar na empresa dele? Veja, essa, de novo, é uma pergunta muito boa, porque é o seguinte: imagina uma pequena e média empresa que não tem muito recurso sobrando, né? O empresário, às vezes, abre um negócio com a reserva que ele tem, a pouca reserva que ele tem, e bota o dinheiro dele para abrir uma empresa. Ora, se ele dispersar e começar a gastar esse dinheiro com áreas, produtos muito diferentes, daqui a pouco o dinheiro acaba e ele não tentou nada, sabe? Ele não tentou nada diferente, né? A gente não vê isso o tempo todo. O cara abre uma cafeteria para vender café. Daqui a pouco ele está vendendo café, bolo, salgado, pão, sanduíche, está vendendo almoço. Está cheio de cafeteria aqui em São Paulo, que agora botou lá. Vende, a gente também tem agora um almoço na cafeteria. O que tem a ver almoço com cafeteria? Não tem nada a ver. Então, é isso. Aí gasta o dinheiro todo que ele tem. Então, tem que focar desde o começo. Agora, eu digo isso, viu, Carlos? E, ao mesmo tempo, eu reconheço que eu acho que o empresário vai ter que bater a cabeça um tempo para poder entender. Eu não tive que bater a cabeça, não foi? Tanto tempo para poder entender. Mas eu não quero que você, empresário que está nos ouvindo, fique batendo a cabeça, não. Talvez você tenha que passar por isso.
ouça esse podcast 1000 vezes para você se convencer que você não precisa bater a cabeça. Foque. Então, desde o início. Quanto mais cedo ele começar a focar, melhor, né? Acho que mais rápido ele vai alcançar aí os benefícios. E falando sobre foco, né? Eu acho que talvez seja comum que ao tentar focar, os empresários eles cometam erros, né? Você falou agora sobre bater a cabeça, eu acho que foi um exemplo bom. A gente conversou sobre isso um pouco antes. Onde é que os empresários, pequenos e médios empresários, mais erram quando tentam focar? Você percebeu aí algum erro comum já? Eu acho que eles erram muito dessa maneira. Deixa eu pensar aqui como é que eu lhe explico isso. O empresário, ele começa a abrir um negócio, ele abre um negócio, né? Aquele negócio começa a dar certo, né? Vamos pensar na seguinte situação, Carla, para ficar bem claro, que essa é uma pergunta difícil de responder nesse caso. É fácil e é difícil, pelo seguinte, porque eu não quero ter mal entendidos aqui, né? O empresário abriu um negócio, né? Abriu a cafeteria. Vamos pegar a cafeteria. Aí começou a dar certo a cafeteria dele. Ele disse, opa, legal, né? E aí ele está 2 anos com a cafeteria, está vendo que a coisa está dando certo, está ganhando dinheirinho dele, ainda não explodiu, né? Ele ainda está com uma cafeteria só, ainda não está vendendo milhões e por aí. Se bem que vender milhões na cafeteria provavelmente só em Starbucks. Mas tá ali. Aí daqui a pouco ele diz o seguinte: bom, então já dá agora para eu abrir um outro negócio. E a cafeteria está dando certo. Agora ele abre uma padaria. Tem nada a ver com cafeteria, mas ele acha que, porque ele abriu uma cafeteria e deu certo, ele agora abre uma padaria. E agora ele tem 2 negócios para focar, que é a cafeteria e a padaria. Então ele começa a tirar o olho da cafeteria que estava dando certo e começa a botar o olho agora na padaria. Até a cafeteria continua caminhando, mas ela já perde um pouco a atenção dele. Pode ser que dê certo? Pode ser, cara, mas ele já perdeu ali, está sendo dono no café, e agora ele está colocando a atenção dele na padaria. Mas de vez em quando ele tem que voltar lá e ver, que a cafeteria começa a dar alguns problemas que não dava antes, já que ele não tem tanto foco, e aqui ele, então, já não consegue dar o foco na padaria como ele deu inicialmente na cafeteria, porque só tem cafeteria, percebe? Então, ele começa começa a dar errado. De novo, né? Isso aqui não é assim exato, mas ele começa a aumentar a chance de não fazer uma coisa nem outra. Tedraldo, então o que o empresário deve fazer? Eu sempre digo, continua com a sua cafeteria, ou quando realmente ela crescer, ela se tornar grande, aí sim você pode pensar em outros negócios. Essa é a minha visão, tá? Não quer dizer que isso esteja certo, isso, nesse exemplo que eu estou falando, em 100% dos casos, mas é o que você me perguntou, o que eu vejo, né? O que eu vejo o empresário disse para mim, isso de uma coisa, fulano, você ainda não consolidou essa operação por pouco. Mas, doutor Geraldo, já estou ganhando meu dinheirinho. Pois é, dinheirinho. Quando você ganhar um dinheirão aqui, aí você pode pensar em abrir outro negócio. É muito bom, é importante que o empresário ele tenha esse olhar, né? Tenha essa sensibilidade de identificar qual que é o momento ideal, né? Para iniciar outro negócio. Realmente não é fácil, né? Acaba com esse risco de dispersão, como você falou. É importante falar sobre isso. E, Tederaldo, tem algum caso de um empresário que antes ele não tinha foco algum, depois ele passou a aplicar um método, né? Passou a seguir todas essas recomendações, conseguiu focar ali na empresa dele para gerar lucratividade. E agora ele teve essa mudança, né? Tem algum caso para contar para a gente aqui? Tem, teria mais de um, mas eu vou focar, né? Vou focar num caso aqui para a gente não perder a atenção. Mas o que eu quero dizer inicialmente sobre isso, a sua pergunta, Carla, é que eu acho que 100% dos nossos alunos, quando eles entram no método, eles estão desfocados. Acho que, né, assim, 100% não, né? Talvez tenha sido injusto. Chegaram alguns alunos novos agora que têm um foco maior, mas é quase 100%. Mas a gente tem um caso muito, muito interessante de uma aluna que entrou, acho que ano passado. Ela tem uma fábrica de salgados, e quando ela entrou com muita dificuldade, já tinha quebrado 3 ou 4 vezes, e que logo depois que ela entrou no programa de treinamento,
pandemia chegou, ela teve que fechar as portas, ela estava realmente em dificuldade muito grande e com medo de quebrar de novo. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, uma das primeiras perguntas que eu faço para quase todos os alunos novos é: quantos produtos você tem? Ela, de novo, uma fábrica de salgados, ela tinha, sei lá, 20 produtos, 20 tipos de produtos. Pastel de queijo, pastel de carne, pastel misto, coxinha, risole, vai me ajudando aí, Carla. Empada, tudo que você imaginar de salgado, ela só não tinha doce, mas de salgado. Aí, a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse assim, você tem que focar em 5 ou 6 no máximo. Ela olhou para mim assustada e disse assim, mas como? Se eu tenho 30, eu vou agora diminuir a minha oferta de produto. É. E você vai diminuir muito, eu disse para ela. O nome dela ela se chama Aline. Tem uma entrevista dela no YouTube e ela é nossa, eu acho que, se não for recordista, uma das recordistas, porque ela aumentou 10 vezes as vendas numa única loja dela, uma única loja. Ela aumentou 10 vezes. Eu acho que, não sei se tem algum outro empresário que conseguiu isso. E aí ela, felizmente, me ouviu, né? E eu, quer dizer, não foi a minha inteligência, o Tederaldo é muito inteligente, não. Eu usei o método Gestão 365, o método diz que o empresário precisa focar, ela então reduziu de 30, e agora, Carla, não lembro se ela reduziu para 5, 6, 7, mas não, menos de 10, isso eu tenho certeza. E aí, ela começou a ter mais foco, menor custo, passou a ser muito boa em alguns poucos produtos. A coxinha de galinha dela, ela está instalada em Campinas. A coxinha de galinha dela é considerada, se não uma das melhores de Campinas, que eu acho que é a maior cidade de São Paulo depois da capital, né? Acho que é Campinas. Então, foi coincidência isso? Né? Claro, não foi só isso, tem outros fatores. Mas eu lhe pergunto, foi coincidência? Não, é foco. Esse é o caso assim, que eu adoro trazer e que ela, inclusive, dá para ela, eu chamo ela para, quando chega um grupo novo de alunos, eu convido ela para falar sobre isso, para ver se eles entendem isso, né? Mais rápido. Super inspiradora até essa história da Aline, né? Nós temos alguns depoimentos dela, na verdade, disponíveis nas redes, e realmente é uma referência, uma inspiração, né? Prova que é possível, sim, com um método, né? Aplicando um método, alcançar todos esses benefícios, né? E ela realmente deu uma virada, né? Como você falou, já correu o risco de quebrar várias vezes e hoje recordista aí, realmente impressionante. Já falamos do caso da Aline aqui, mas eu queria que você falasse para o empresário ou a empresária que está aqui nos acompanhando o que é que muda, o que é que pode mudar na vida deles, né? Finalmente, quais são essas emoções, o que é que ele sente quando finalmente ele consegue focar e esse foco contribui para a geração de lucros na empresa. Legal, essa pergunta é boa. Deixa eu contar uma história para você para ilustrar melhor essa sua pergunta, porque quando a gente fala em emoção, né? É bom a gente trazer alguma coisa do passado que aconteceu na nossa vida pessoal, né? Porque isso tem uma relação direta com o empresário, a vida pessoal do empresário e a vida dele na empresa é muito parecida. Veja, eu lembro muito bem que quando eu estava na escola, eu tinha uma frustração enorme, porque eu não conseguia ser bom em nenhum esporte. Nada. Eu me botava para jogar futebol, era uma catástrofe. Me botava para jogar basquete, porque tentaram de tudo comigo, né? Futebol não dava para nada. Vôlei, eu não tinha altura para vôlei, eu não tinha jeito com bola. Basquete, eu me lembro que o professor tinha uma paciência comigo de louco. Ele mandava fazer, ficava batendo bola, né? Eu só queria bater a bola assim. Você tem que bater com a munheca, né? Basquete. Ou seja, não dava para nada. E aquilo me frustrava muito, muito, porque é isso, né? Esporte na escola que eu estava nessa época no Colégio Marista, e eles incentivavam muito o esporte. Eu me sentia assim, sabe, como é que a gente diz, um patinho feio, e emocionalmente aquilo me abalava. Você está perguntando sobre emoção, né? Até que o Marista ele começou a ter também natação. Ele não tinha natação até aquele momento, só tinha mais bola. Era bola, 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 e eu era péssimo com bola. E aí começou a ter natação, eu não sei por que razão eu tive vontade de começar a fazer, acho que talvez porque eu gostasse de água, né? Todo menino gosta de água.
Eu não era tão mais menino assim, não. Mas era menino, né? Quantos anos eu tinha, meu Deus? Eu tinha 13 anos, por aí. Adolescente já. E aí eu comecei a nadar. E aí comecei a pegar gosto pela natação. Não sei se por ser um esporte individual, eu gosto muito dessa coisa de esporte individual. Eu comecei a criar gosto. E comecei a nadar, eu percebia que eu não tinha grande dificuldade para nadar. E aí, meu professor de natação, teve uma hora que ele chegou para mim assim, e disse assim, Taderaldo, interessante, tenho lhe visto nadar, e era pouco tempo que eu nadava, né? Menos de um ano quando ele me disse isso, mas eu já, sabe, que me identifiquei com a piscina, e ele chegou para mim e disse assim, você parece ser um fundista. Eu não tinha a mínima ideia que era fundista. Porque você nada com a cabeça baixa, né? Ele descreveu lá, eu não sei, descreveu uma maneira tal que ele me via, eu não me via daquele jeito, como um fundista. Fundista era uma pessoa que na natação não era muito rápido, mas eu tinha muita resistência e persistência, quer dizer, eu tinha um corpo, parece que tinha um jeito de se colocar na água e que favorecia, talvez por eu ser mais persistente mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito persistente e para você nadar longas distâncias, você tem que ser persistente. E aí eu fui, ele disse, você vai ser aqui vai ser um dos fundistas aqui da equipe. Aí ele começou a me treinar como fundista, fundista, nadava 400 metros, minhas especialidades eram 400 metros e principalmente 1.500 metros. Para resumir essa história, eu fui campeão em Maceió, porque eu morava em Maceió nessa época, né, no estado, né, que chamava Jogos Estaduais. Eu fui campeão, né, da cidade, né, estadual 2 vezes, por 2 anos seguidos. No terceiro vez já não fui mais, porque natação tem um tempo de vida muito curto, né? A idade pesa muito, era novo ainda, mas... Então, fui campeão 2 vezes, quer dizer, eu saí de uma condição de que eu não sabia nada, eu era frustrado, do ponto de vista de esporte, como atleta, e fui aplaudido, né? Porque ganhei para a minha escola, de todas as outras escolas, 2 anos seguidos. Teve um ano, inclusive, que eu empatei, até contra, assim, em algum outro vídeo que eu gravei, eu empatei com o meu próprio professor, eu empatei com ele no segundo ano que eu competi. Então, aquilo, eu lembro que emocionalmente me afetou muito, porque eu agora percebia que eu conseguia ser muito bom em alguma área. Então, imagine você como empresário, quando você descobre que você é muito bom numa determinada área, num determinado produto, num determinado serviço, o quanto aquilo vai lhe dar confiança para você seguir em frente e fazer sua empresa crescer cada vez mais, se tornar melhor a cada dia, ter mais lucro. Isso vai mexer com o seu emocional de maneira tal, sabe? Vai dar a confiança que você precisa para você ter um negócio cada vez mais lucrativo. Então, eu não quis deixar de contar essa história para inspirar aí quem está nos ouvindo, né? Eu achei ótimo, de verdade, maravilhoso. Eu adoro quando a gente consegue associar, né, esses exemplos de esportes, né? Eu acho que o esporte ele é uma ótima referência sempre, porque os atletas estão ali, né, treinando, se preparando e, naturalmente, eles aplicam um método, né? E é disso que a gente está falando aqui. O empresário, ele também pode se enxergar como um atleta ali na empresa dele e entender que o treinamento dele é ali aplicar um método na rotina. Então foi isso, Taderaldo. Hoje nós conversamos sobre por que é importante ter foco, né, para tornar a empresa mais lucrativa. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada a você, Taderaldo, e obrigada a você, empresário, empresária que acompanhou a gente até aqui. Confiram os outros podcasts da nossa playlist. E fiquem aqui também, acompanhem o nosso canal, se inscrevam, comentem aqui o que é que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like aqui, que é tão importante. Compartilhem também com outros empresários, empresárias, outras pessoas que se interessem por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365. E fiquem aqui para os próximos podcasts, que vem coisa boa por aí. Tchau, tchau, obrigada.